As nossas bactérias intestinais, elas nos favorecem com que diminua os processos pró-inflamatórios e aumente os mecanismos anti-inflamatórios conversando com os nossos genes. Para não complicar muito, eu vou aproveitar o Du aqui para colocar a imagem ali da Western Diet, né, da dieta ocidental, para mostrar o que mais ou menos acontece, né? Por que esse excesso de calorias elas nos fazem mal na microbiota intestinal e no cérebro. Maravilha, cara. Ali, ó, o Western Diet, né? O bom e velho refrigerante, a batatinha frita e o hambúrguer. Coisa né? gostosa, né, cara? Que merda. Alta em açúcar. Prazerosa, eu vou dizer que elas sempre serão, né? Sempre. Alta em açúcar, alta em gorduras saturadas e alta em grãos refinados, né? Ali, se você vê a setinha para baixo, reduz a diversidade dos micro-organismos, das bactérias boas do nosso intestino. Então, o que é uma diversidade? Várias espécies que tem ali, como se fosse uma floresta com vários animais ali, vários seres vivos ali, tem menos diversidade, alguém que se alimenta com esse tipo de alimentos. Então, ao invés de ser tipo uma diversidade da floresta amazônica, é a diversidade de um parque de São Paulo. Mais ou Um menos. parquinho ali. Que tem umas, sei lá, uns passarinhos e uns esquilinhos. Entendi. E aí, aquelas bactérias de baixo, né, Firmicutes e Bacteroidetes, todos nós temos. Cerca de 90% da nossa microbiota intestinal é composta por esses filos que a gente chama, né? Esses filos, eles têm um equilíbrio entre os dois. Firmicutes, elas têm mecanismos um pouco mais pró-inflamatórios. E Bacteroidetes têm mecanismos mais anti-inflamatórios. O que a dieta ocidental faz? Ela baixa as que são boas e ela aumenta as que são ruins. Uma das grandes teorias é que o açúcar é o responsável por isso. Porque é quase como se elas gostassem desse açúcar. Tem estudos que mostram a diferença, né, de uma microbiota intestinal de um europeu, né, e do povo africano. E aí dá para ver a aumento dos bacteroidetes e redução dos firmicutes com o povo africano e o contrário numa dieta mais ocidentalizada. E consequentemente, a gente tem ali afetando, né, o funcionamento cerebral dessa microbiota intestinal, já que essas bactérias elas podem estimular mais mecanismos pró-inflamatórios. Aí vem aquilo que você me falou. Esse sistema mais pró-inflamatório, qual que é um prejuízo que a gente tem para cá? Algo chamado de neuroinflamação. Que é a inflamação a nível de neurônios, nível cerebral. E aí, o que acontece, cara? É uma das coisas que a gente vê que tem mais favorecimentos para ter depressão, para se ter ativação, né, das células da glia, né, de células que sinalizam mais um sistema imune do cérebro, né, para conseguir meio que brecar isso daí de alguma maneira. O Covid foi uma das coisas que mais... Você vai ver que é meio unânime a reclamação da memória do Covid. Lembra que eu te falei lá no comecinho por que aquilo foi um divisor de águas? Porque foi ali que quando eu peguei no comecinho, no 2021, acho que, não, 2020, em março, no meu aniversário, eu tava doente no meu aniversário. Eu falei, cara, eu peguei alguma coisa que tá me deixando muito esquisito. E comecei a ter muitos sintomas de brain fog, de névoa mental. Falei, isso não é normal pra mim. Eu comecei a ter dor na coluna. Comecei a ter dores em lugares do corpo que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí depois, com o tempo, fui cada vez investigando mais o que acontecia. E uma das coisas que acontecia é essa neuroinflamação do Covid. Esse brain fog. E uma das coisas que favoreceram, com que aumentou a ansiedade, depressão, às vezes até mesmo ativação de um despertar de uma bipolaridade, esquizofrenia, uma questão genética que a pessoa já tenha e estava ali adormecida. Tem um favorecimento maior essa neuroinflamação. Isso está muito correlacionado com o TDAH e TEA também de base já. Caramba. Por causa da microbiota intestinal. Cara, então, ainda nesse papo, ainda nesse assunto, mas só pra tirar uma dúvida. Às vezes a pessoa fala, por exemplo, leite é inflamatório, não tome leite. Quão real é isso? Quão perigoso é isso? Enfim. Eu falo que o alimento por si só ele não é inflamatório. É exatamente isso que eu aprendi com o que você tá falando. Uma coisa é um estilo de vida inflamatório, né? É como o meu organismo se comporta frente àquilo. Então, por exemplo, se eu me exercitei, ou tomar um copo de leite, às vezes ele é muito mais anabólico, muito mais benéfico momentaneamente ali, do que... E tem estudos mostrando isso, que tem vários mecanismos mais anti-inflamatórios, só que vai mudar todo... Tipo, o que a gente tem que ver é todo o estilo de vida da pessoa. Por isso que, Lutz,
gasto muito mais tempo na consulta entendendo tudo que meu paciente faz do que propriamente a caloria só em si. Porque eu quero saber o quanto ele consegue manter. Porque o outro lado ali é o que ele precisa manter. Aumentar a diversidade numa dieta mais... Ali na dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma das com maiores evidências científicas para a questão de melhorias, né? Que é uma maior diversidade da microbiota intestinal, menor quantidade de firmicutes, maior quantidade de bacteroidetes, que tem alimentos mais anti-inflamatórios, gorduras anti-inflamatórias, é muito usado o azeite, os peixes, as frutas mais coloridas, o resveratrol, que está no Greens, por sinal, que está ali que são os polifenóis, né? Esses polifenóis alimentam as bactérias boas do intestino, eles sinalizam para essas bactérias ativar mecanismos até na nossa genética para conseguir melhorar a função. E por isso que hoje, né, assim, cara, quando você hoje, né, indo bem para minha área, assim, onde eu vejo essa parte de como a alimentação intervém com os benefícios para o cérebro, é quase unânime, Lutz. Polifenóis que vêm das antocianinas, que tem no mirtilo, que é a blueberry, tem na framboesa, na amora, na jabuticaba, no açaí, no camu-camu. Todos esses alimentos que tem esses antocianinas e antocianidinas, que são polifenóis. Aí a gente vai para cúrcuma, que hoje a gente sempre vê ali shot de cúrcuma, cápsula de cúrcuma, não sei o que lá de cúrcuma para a inflamação, anti-inflamação e tudo mais. Justamente por causa que são polifenóis que alimentam as bactérias boas. Resveratrol para o coração, para o cérebro. Então, é quase... o chá verde, que tem mecanismos benéficos também ao funcionamento cerebral, a todo o corpo praticamente, porque você ativa muitas vias. O café, né? Um bom café. O café tem o polifenol também. O café verde, né? Ele tem mais polifenóis, porque ele tá mais, digamos, mais intacto, né? Ele tá mais... básico, como dizer, mais cru ali, né? Então tem alguns benefícios, óbvio, não é para as pessoas comerem café cru, né? Mas come aí, meu café. Não, tô brincando. Todos esses polifenóis, consequentemente, você tem um cérebro mais saudável. Vou voltar para cá para... Cara, isso é a coisa que mais me impacta de tudo. Já te falei isso várias vezes, né? Mas falar pro pessoal também. O que fez eu mudar minha dieta, apesar de eu não ser satisfeito na época com o meu corpo, etc., mesmo eu querendo mudar, meio que não era a motivação necessária pra eu mudar só o corpo, sabe? Foi justamente entendendo esse tipo de coisa, que sempre veio aqui, você sempre vem aqui e me fala, que a nossa alimentação afeta diretamente a nossa estrutura cerebral mesmo e a nossa cognição, nossa capacidade de se concentrar, nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de ter boas ideias, enfim, todas essas coisas. E mais ainda, além de que a gente olha o mundo, né? Porque se a gente tem uma alimentação de merda, igual aquela ali... Cara, a gente vai ver o mundo como um ameaço o tempo inteiro. A gente vai ter pensamentos negativos, a gente vai ser pessimista, a gente vai ter ansiedade, depressão. Então, tem como você ter ansiedade e depressão, sintomas de alguém ansioso e deprimido, só porque sua alimentação é ruim. Tem, exato. Então, às vezes, você tá tentando encontrar... por que eu tô assim? Às vezes é só sua alimentação. E aí, se você olhar, Lutz, é perfeita a sua analogia. E se você olhar... O que a muitas vezes, a nível agudo, a nível na hora, de o que o terapeuta cognitivo-comportamental, a TCC, vai fazer, é mudar o estilo de vida da pessoa. Tentar fazer com que ela durma, tentar fazer com que ela tenha alguma atividade física. E a gente não tá falando do cara entrar na academia e ficar por 1 hora. Tá falando do cara sair, levantar da cama e dar uma volta no quarteirão. Primeiro, inicialmente, comer 2 arvorezinhas de brócolis no almoço... E, se possível, mais 2 frutas no dia. Tudo tem que partir de algum começo. O que acontece? As pessoas são muito radicais. Elas estão ali e elas querem ir pro outro lado. Acho que esse foi o meu maior erro no começo. Você tentou mudar tudo? Sim. Várias vezes sendo muito drástico com a minha mudança. Me conta como é que foi a sua mudança de um péssimo pra um... Cara, do nada. Eu acho que eu sempre comi mal... Desde que eu vim pra São Paulo, então quando eu tinha uns 8 anos de idade, meus pais vieram pra cá, então daqui, com 8 anos até meus 21, eu nunca liguei pra alimentação. Sempre comi o que tinha e o que dava vontade. Então, cara, miojo, lasanha de micro-ondas, tudo que era fácil e gostoso, eu comia e tudo mais. Bom, não é à toa que naquela época, 2021, eu tava gordo, ansioso, deprimido, um monte de coisa, né, cara? E aí, foi justamente o podcast mesmo que fez eu mudar. E aí... A partir daquele momento eu decidi testar as dietas, etc. Desde o início, cara, a primeira vez que eu fui no nutricionista, etc.
Foi sempre assim, cara, eu tô ali, quero mudar meu estilo de vida. Tava muito empolgado, com muita empolgação. É agora. E aí eu falo assim, não, vou mudar tudo. Aí eu fazia uma dieta ali que era muito diferente do que eu tava acostumado. E pra mim o que mais pegava, cara, o fato de ter uma dieta mesmo, que é... Tem tudo aqui certinho que eu tenho que seguir. Isso gasta muita energia no começo, né, cara? Você tem que pensar, tem que fazer as comidas, etc. Então foi todas essas questões energéticas de ter que pensar e fazer as comidas certinhas. Mas também porque, cara, era todo um estilo de vida. Todo o meu cérebro aprendeu que era aquela forma que se vive, comendo hambúrguer 4, 5 vezes na semana, etc. E aí, quando eu fui tentar fazer as dietas, eu sempre parava depois de um mês e meio. Mas você voltava pra estaca zero? Lá de trás? Cara, acho que não. Não voltava a estaca zero, mas eu tinha... Quando eu saía dessas primeiras dietas que eu fiz, as primeiras 2, 3 que eu fiz no máximo, assim, eu sempre voltava, tipo assim, pedindo um monte de lanche. Porque eu fazia realmente exatamente o que estava sendo pedido. Só que quando eu não aguentava mais, eu voltava e tinha, tipo, uma recaída muito grande. Só que assim, durante uma semana e meia, depois eu já me ajustava. Foi isso durante algumas vezes que eu tentei. O que funcionou pra mim, cara? Foi ir aos poucos mesmo. Entender que eu aprendi durante uma vida inteira que era aquela era a forma de se alimentar. E foi aos poucos mesmo colocando coisas saudáveis na minha dieta e coisas saudáveis que eu conseguia ter facilidade. Então, por exemplo, fruta. Cara, não vou pegar uma fruta tipo manga ou qualquer outra coisa que eu preciso descascar. Kiwi. Cara, eu pegava maçã. E aí eu fui colocando maçã. A questão dos legumes e verduras e tudo mais, cara. Por exemplo, não pegava coisa que dava lavar, temperar e o caramba. Cara, pega o brócolis que você cozinha ele, tá tudo certo. Eu não gosto, cara, de legumes, mas eu acabo comendo. Porque eu sinto que... Eu tento me enganar também, mas ao mesmo tempo é verdade. Eu fico falando, cara, eu tô comendo brócolis aqui, eu tô ficando mais inteligente. Ou pelo menos deixando de ficar mais burro. Por causa dessas questões. Boa. Então eu fico me enganando ali. Dou uma misturadinha ali com feijão, arroz. E dá tudo certo. Boa. Então, funcionou. Só que foi muito mais aos poucos do que eu imaginava que teria que ser, sabe? Do que eu imaginava que seria, na verdade. Então, a mudança foi muito mais... Tá sendo ainda, né? Mais devagar do que eu imaginava. Mas os frutos estão sendo colhidos já. Então, maravilha. Porque o que... Primeiro, parabéns, Lutz. Porque é esse divisor de águas que as pessoas precisam entender. Como o Lutz funciona. Como a Yara funciona. Como você funciona. Como cada uma das pessoas que estão assistindo funciona a partir de todas as experiências que ela teve. Cara, não é uma dieta cetogênica, vegana, da carne, da não sei o que vai salvar essa pessoa. Às vezes, se ela tem uma questão específica de uma doença autoimune, uma coisa muito específica, que para ela aquilo ali pode ser uma salvação, vamos dizer assim, para uma criança, por exemplo, com epilepsia, que a dieta cetogênica pode tratar essa criança, e ela é totalmente específica, essa dieta, ela é uma dieta de tratamento, né? Beleza. Mas, cara, vamos falar sério. Pelo menos 80, 90% da população não precisa dessa dieta. Ela precisa o quê? Mudar os comportamentos dela.